essa manhã nós vamos fazer uma oração que consiste numa meditação. Uma meditação genuinamente cristã. Por isso, uma meditação da Palavra de Deus. Não é como outras formas de meditação, uma oração de um eu vazio. É a oração do nosso eu mais íntimo, que reconhece a onipresença de Deus, o Emmanuel. Por isso mesmo, Deus conosco. Deus conosco através das nossas vidas. Sentados, vamos relaxar, sem contacto físico com a pessoa do lado. Vamos fechar nossos olhos para que Jesus nos ajude a lembrar as nossas vidas desde o primeiro momento que consigamos recordar. Oremos ao Espírito Santo para que Ele nos ajude a lembrar o que Deus quer que nos lembremos, as coisas boas e más, tudo aquilo que é necessário para a nossa cura interior. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que gravei o seu nome na palma das minhas mãos. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta? Não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. Eis que gravei o vosso nome na palma das minhas mãos. Vamos lembrar os incidentes mais importantes nas 4 fases da nossa vida. Em sua infância. Talvez que você se lembre de ser levantado do chão por sua mãe, por seu pai, por seu avôzinho, depois de uma queda feia que te magoou e te fez chorar. Talvez você se lembre de uma inesperada visita de um tio ou tia, ou de um primo que lhe trouxe presente. Gravei o vosso nome na palma de minhas mãos.
progredindo nas nossas memórias. Talvez por volta dos 4 anos de idade, altura em que ganhamos consciência de nossa posição na família, isso é, que somos primogênito, único filho, último filho, ou algures no meio. Ou somos a única menina dessa família, ou o único rapaz. Talvez nem todas as memórias sejam boas ou de felicidade. Talvez recordemos até uma morte, o avô, a avó, um vizinho, ou alguém bem próximo da família. Talvez recordemos o ambiente triste em que todo mundo estava dorido, mas não eu. E nessa tristeza, a minha confusão por não conseguir entender o que estava se passando, e essa tristeza ficou comigo. Gravei o vosso nome na palma das minhas mãos. Na idade da escola, no primeiro dia, toda essa ansiedade. Será que mamãe estará aí fora quando eu sair da aula? Pequenos incidentes que me embaraçaram. Por exemplo, minha pobreza. O não ter tantas roupas para poder vestir uma diferente todo dia, como meus colegas. Alguns professores parecem nunca me perguntar nada, ou sequer me olhar. Ou pior ainda, sempre me castigam a mim. Talvez eu demorasse a entender as matérias, porque esse é o caso quando os pais estão separados e nossa casa, nossa família, nosso lar está desfeito. Gravei o vosso nome na palma das minhas mãos. Nas nossas memórias, nós temos agora entre 8 e 10 anos de idade. Uma idade em que começamos a nos aperceber da justiça e da injustiça, especialmente se existiu violência em nossa casa, ou se fomos vítimas de abuso, mentalmente, sendo chamados de nomes feios. Fisicamente, se nos sobrecarregaram com trabalhos pesados, tarefas próprias de adultos, ou até sexualmente. Diante da injustiça, nós nos sentimos indefesos, sozinhos, especialmente se nossa mãe não levou a sério o que estamos lhe dizendo, ou se abusaram de nós, até mesmo quando lhe tentamos falar. Eis que gravei o vosso nome na palma das minhas mãos. Agora entramos na idade de nossa adolescência. Temos cerca de 12 anos de idade. Uma idade em que geralmente se experimenta uma grande solidão. Uma solidão de quem está procurando um verdadeiro amigo.
porque não podemos revelar a nossos pais os segredos de nosso coração. Uma idade em que se instala em nós uma grande confusão acerca de nós próprios. Podemos observar as mudanças em nosso corpo. Nos sentimos embaraçados em perguntar para alguém sobre nós próprios. Sentimos que não somos bonitos. Nos sentimos mal em nossa pele. Eis que gravei vosso nome na palma das minhas mãos. Nossa juventude, uma idade emocional e turbulenta, fortes sentimentos de culpa começam a se desenvolver. À medida em que começamos a experimentar com nosso corpo, mais fortes são esses sentimentos de culpa, se nossas experiências se passam com o sexo oposto. E mais ainda, se essas experiências acontecem na companhia de amigos ou com amigos do sexo oposto. Sobretudo, se fomos causadores de um aborto ou se praticamos em nós um aborto. Eis que gravei o vosso nome na palma das minhas mãos. Agora chegamos à nossa idade atual, adulta. Enfrentamos nossas relações humanas imperfeitas. Alguns de nós nos sentimos rejeitados onde quer que vamos. Outros se sentem em especial inferiores. Outros sofrem de inexplicáveis medos. Outros ainda se sentem culpados, em especial se foram abusados enquanto crianças. Porque uma criança pequena carrega consigo toda a culpa, já que ela presume que a gente graúda deve ter razão, deve estar certa. E, portanto, deve haver algo de errado conosco próprios. O defeito deve ser meu. Eis que gravei o vosso nome na palma das minhas mãos. Sião dizia: o Senhor abandonou-me, o Senhor esqueceu-me. Pode uma mulher esquecer-se daquele que amamenta, não ter ternura pelo fruto de suas entranhas? E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca, porque eis que gravei o vosso nome nas palmas de minhas mãos. Essa é a palavra de Deus para nós hoje.
E para podermos aprender a ganhar o céu da única forma que é possível, pela misericórdia de Deus, vamos fazer um curto canto, dizendo as palavras que o bom ladrão disse a Jesus no Calvário: Senhor Jesus, recorda-te de mim quando chegares no paraíso. Senhor Jesus, both the prayer for inner healing yesterday night a oração de cura interior ontem à noite and the meditation of inner healing this morning e com essa meditação de cura interior nesta manhã are meant both to prepare you to know what to write and how to prepare yourself for individual counseling. Tudo é para preparar você para escrever, preparar você para o aconselhamento individual. But also so that already to the prayer of last night and the meditation this morning, mas também já com a oração de ontem à noite, com essa meditação da manhã, you will already carry on experiencing inner healing in different areas of your life. Vocês certamente já experimentaram durante essas duas orações cura interior em diferentes áreas de suas vidas. But even more important, this is to help you to know what to do after the retreat. Mas mais importante é também para que você saiba o que fazer depois do aprofundamento. Because these 3 days are rather short. Porque é claro, esses 3 dias é muito pouco. It may be enough for a group of, say, 50 people. Talvez fosse suficiente para um pequeno grupo de até 50 pessoas. But for a big group, then obviously there may not be enough time to have individual counseling for everyone. Portanto, para um grupo grande, é claro que talvez não haja tempo para um aconselhamento longo a cada um. And that's why you need to continue the retreat when you go back home. Portanto, você é convidado a continuar o seu aprofundamento, seu retiro, quando você voltar para casa. And maybe spend even a whole day or at least 2 or 3 mornings and nights in reflecting on what we are praying for during the retreat. E gastar pelo menos um dia inteiro, ou talvez 2 manhãs e 2 noites, somente refletindo em tudo que você está passando aqui. This morning we have the 2 teachings. Esta manhã nós temos 2 ensinamentos. In the afternoon and evening we have still to discern what to do. E à tarde e à noite ainda estamos discernindo como vai ser. Yesterday we spoke about the second question we need to ask about inner healing. Ontem nós falamos sobre a segunda pergunta que nós temos que fazer sobre a cura interior. Namely, how to know whether we need inner healing and where we need it. Em palavras, como saber que nós precisamos de cura interior e aonde precisamos. And we said we need to go beyond the external symptoms. E dissemos que nós precisamos ir além dos sintomas, to the very sicknesses and emotional problems. Para as verdadeiras doenças e problemas emocionais. But then we went one step further. Então nós fomos um passo além. And we said we need to go even beyond those big emotional problems we have. E dissemos que nós temos que ir além também desses grandes problemas emocionais que temos. And to discover the very root causes of my emotional problems. E descobrir as verdadeiras causas profundas desses grandes problemas emocionais. Why then is it important to know one's root causes?
Então, por que é tão importante conhecer essas causas profundas, essas And causas de raiz? how to find out the root E causes? como encontrá-las? I hope to answer these two questions in this first talk. Eu espero responder essas duas perguntas exatamente nesse primeiro ensino. It is important to know the root causes of our problems, just as it is important for the doctor É importante conhecer as causas profundas, exatamente da mesma maneira como um médico, as a doctor will need to discover the germs and viruses of a person's sickness. assim como um médico precisa descobrir os germes e os vírus que estão causando uma doença. And then he will deal with those hidden, buried viruses rather than the external symptoms. E então ele vai atacar esses vírus escondidos, essas bactérias escondidas, muito mais do que atacar os efeitos. Also, when we make an effort to find out the root causes, it's like a way telling the Lord, I want to be healed. Então, quando a gente faz esse esforço de buscar as causas mais profundas dos nossos problemas, é como se nós estivéssemos dizendo ao Senhor: eu quero, Senhor, ser curado. How often I've heard this testimony Com muita frequência eu tenho ouvido esse testemunho, that when a person decides to make a retreat like que this, quando uma pessoa toma a decisão de fazer um aprofundamento, um retiro como este, the healing starts. a cura já começa. When he registers himself for the retreat, the healing progresses. Quando ele faz a sua inscrição no acampamento, no retiro, a cura progride. When he even enters the retreat house, the healing goes further. E quando ele chega na casa de retiro, no local, a cura avança ainda mais. And when he decides to make a good confession, a counseling session, by taking paper and pen and start writing, the healing goes even much further. E quando ele se decide, na profundeza do seu coração, fazer uma boa confissão, fazer o aconselhamento, escrever, fazer tudo o que está sendo orientado, a cura vai além até das expectativas. And once he has finished writing everything that he knows has to be written down, the healing is often complete. E quando ele termina de escrever tudo aquilo que foi orientado a ser feito, muitas vezes a cura já está completada. Even before he sees any priest or counselor or Até mesmo confessional. antes dele ver o padre, ser atendido pelo padre, a ser atendido em confissão ou ser atendido no aconselhamento. As the Bible says, Como diz a Bíblia, man looks at the appearances, o homem vê as aparências, God looks into the heart. o Senhor vê os He corações, sees the intentions of the heart. Ele vê as intenções dos corações. Sometimes a woman will tell me, Father, please come and pray over my husband Às vezes as mulheres vêm e dizem: Padre, reze pelo meu marido, at home. lá em casa. I said, is he paralyzed? E eu digo: ele está paralítico? No, he's all right. Não, ele está bem, But he won't come to you. mas ele não quer vir. But I told her, if I come to him, perhaps he'll become much worse. E eu digo: bom, se eu for até ele, talvez ele vai ficar até pior. But when he comes to me, that is already half the healing done. Mas quando ele toma a decisão de vir até o padre, metade da cura já acontece. Often also, it is important to know the root causes, Também é importante conhecer as causas profundas, because prayer is directive. It has a goal. porque a oração tem uma direção, tem um objetivo. If I've got the pain in my left thumb, I don't put an ointment on my right toe. Se eu estou com uma dor no meu dedo da mão, eu não vou pôr a pomada no meu dedo do pé. I put it here. Eu vou pôr a pomada no meu dedo da mão. And the same way, I need to bring the power of prayer to that exact place of my personality that needs healing and deliverance. Então eu tenho que dirigir a minha oração exatamente para aquele ponto de personalidade ou aquele problema que precisa de cura. And also, it increases my gratitude to God.
E também acaba aumentando a minha gratidão a Deus. If I go to a doctor with a headache Se eu vou a um médico com uma dor de cabeça and he finds out I've got cancer e ele descobre que eu tenho câncer, and I did not know that it is cancer of which he has healed me, and I did not know that healed me of the cancer, e eu não sei que ele me curou do câncer, I will not be grateful. eu não vou ficar cheio de gratidão para ele. But if I knew it was cancer that I had, Mas se eu fico sabendo que era câncer que eu tinha, which the doctor has now healed, que o médico me curou, I will be grateful to him all my life. eu vou ser muito mais grato a ele a minha vida toda. That's why the Bible says, Por isso a Bíblia diz: know from what the Lord has healed and delivered you. saiba que o Senhor te cura e te liberta. Therefore, when I know my problems and I'm healed, then I realize how grateful I should be to God. Ou seja, quando eu sei o tamanho dos meus problemas e recebo a cura, tão grande também será a minha gratidão. But more important it is to know how to find out the root causes. Mas o mais importante é como encontrar as causas profundas. And this is really the first important thing in the retreat. E esta é a primeira coisa mais importante no retiro. In a way, all that I've said so far is only by introduction. De uma certa forma, tudo que eu disse até agora foi introdução. So how to find out the root causes? Então, como encontrar as causas profundas? Two ways. Duas maneiras. Number one, pray to the Holy Spirit. Em primeiro lugar, orar ao Espírito Santo. Pray to the Holy Spirit. Orar ao Espírito Santo. Because the Spirit is called by Jesus the Spirit of truth. Porque o Espírito é chamado por Jesus de Espírito da verdade. His work is to reveal the truth not only about God, but about ourselves. O seu trabalho é revelar a verdade não somente a respeito de Deus, mas também a respeito de nós mesmos. Unfortunately, people go to the wrong spirits to find out about themselves. Infelizmente, as pessoas têm ido a espíritos errados para encontrar respostas sobre si mesmos. In a way, everybody wants to know their future. De uma certa forma, todo mundo quer saber o seu futuro. And they will go to a fortune teller. E ele vai a alguém que tira sorte. And this person will tell me, oh, he told me everything about my past. E essa pessoa vai dizer: nossa, aquele visionário, aquela pessoa que lê o futuro, falou tudo sobre o meu passado. And it was exactly as it happened. E foi exatamente o que aconteceu. And therefore this person now has faith in that man that he will tell the person even exactly about the future. Então essa pessoa agora acaba tendo fé naquele feiticeiro que falou sobre o passado, então acredita que ele também vai saber falar sobre o futuro. Which of course a person cannot verify right now. É claro que a pessoa nesse instante não pode confirmar aquilo que ele vai falar sobre o futuro. And often a person can tell about a person's past even by witchcraft or by guesswork. E é claro que esses feiticeiros podem falar sobre o passado através de feitiçaria ou através mesmo de adivinhação. But often the knowledge that these fortune tellers give you is useless knowledge. Mas normalmente o conhecimento que eles dão de vocês é um conhecimento corriqueiro. Even harmful knowledge. Destructive knowledge. Até mesmo conhecimento destrutivo. It is only the Holy Spirit will give us the knowledge we need to have. É somente o Espírito Santo que vai lhe dar a sabedoria que você precisa ter. Often a person will tell me, but Father, that those people that tell me about my future, they're doing things in a very scientific way. Com frequência as pessoas vêm me dizer: mas padre, aquela pessoa que está falando sobre o meu passado está falando de uma maneira tão pura, tão santa. Or even about my future. O mesmo através do meu futuro. What is wrong with that? O que há de errado com ele? Okay, it may be scientific. Eu digo, ok, pode ser santa a coisa. But the whole point is, does God want us to know our future? Mas o ponto central é: será que Deus quer que a gente saiba o nosso futuro? If every one of us would want to know our future,
Can you imagine what confusion would there be in the world? Você imagina a confusão que seria o mundo se cada um de nós soubesse o nosso futuro? It is a good God that hides the future from us É muito bom que Deus esconda o futuro de nós and reveals to us only what we need to know today. e nos deixe saber somente o que nós precisamos saber hoje. He will not satisfy our curiosity about tomorrow. É bom que Ele não satisfaça a nossa curiosidade sobre o amanhã, And He wants us to have trust in Him porque Ele quer que nós creiamos nele and not to be anxious for tomorrow. e que não tenhamos ansiedade pelo amanhã. I was giving a retreat in a certain university, Catholic college in India. Eu estava dando um retiro numa universidade católica na Índia. It was to the staff of that college, Era para o pessoal que trabalhava na universidade, to the professors of the para os college. professores. And the director, the principal of the college came to me for counseling. E o diretor-geral da universidade veio para aconselhamento. And he was a layman. Era um leigo. And what was his problem? E qual era o seu problema? He told me he had been to a palmist. Ele tinha ido a um cartomante One who Palm? reads the palms. que lê as palmas da mão. Quiromante, né? Desculpa, quiromante. Nice. And the palmist told him, palmist read his palm E o quiromante leu a sua mão and told him e disse a ele that he would die at the age of 55. que ele iria morrer com a idade de 55 anos. And now he was 54 years old. E ele tinha 54. What a good news. How many years left? Quantos anos faltavam? 1 year. Um ano somente. So I told him, don't worry, you will not die at the age of 55. Então eu disse para ele, não se preocupe, você não vai morrer com 55 anos. Now that happened about 20 years ago. É claro, isso aconteceu há 20 anos atrás. That director of that university college is still living. Aquele diretor dessa universidade ainda está vivo até hoje. But the palmist died. Mas o quiromante está morto. You see, it is incredible what vê? faith people have in all these so-called fortune tellers. Então é incrível tantas coisas que se ouvem nesse tipo de ocultismo. And the knowledge they give really destroys. E o conhecimento que eles nos trazem é sempre destrutivo. If I had time, I would tell you even 1 or 2 more stories, but that is enough. Se der tempo, eu conto mais algumas histórias. It is only the Holy Spirit that will give us the knowledge we need to have today. É somente o Espírito Santo que nos dá o conhecimento que nós precisamos ter hoje. And the knowledge for our salvation, for our healing, for our deliverance, for our new life. É o conhecimento que nós precisamos para a nossa salvação, para a nossa cura, para a nossa libertação, para a nossa vida nova. And therefore, the more I pray to the Holy Spirit, the clearer will I know what is my problem and find out the root cause. Portanto, quanto mais eu oro ao Espírito Santo, mais claro vai ficando para mim as causas profundas e aonde eu preciso realmente de cura. I was giving a retreat in Bombay, Estava dando um retiro em Bombaim and one of my team was giving his testimony. e uma das pessoas da equipe estava dando testemunho And suddenly one of the participants came out of the hall e de repente algum dos participantes veio and came to see me e veio falar comigo in the corridor. no corredor. And she said, Father, as your team member was speaking Ela disse: Padre, enquanto o seu colega de equipe estava falando, on how people can put spells on other people, como as pessoas podem pôr maldição umas nas outras, suddenly I remembered that I had a purse with me, de repente eu me lembrei que eu tenho algo comigo. and this purse was given to me 5 years ago by my sister. E esta The purse for money, a bolsa por Sim. moneta. ela lembrou-se que tinha uma bolsa, que essa bolsa tinha sido dada por ela 5 anos antes por outra pessoa. It was given by her own sister. Tinha sido dado pela sua própria irmã.
And she says, I felt uneasy about the purse I've been having with me for 5 years. Eu me sentia normal sobre essa bolsa que eu estou tendo ela há 5 anos. And then she told me, you know, this purse was given to my sister Então ela me disse, essa bolsa, eu me lembrei que foi dada para a minha irmã by someone whom now I feel wasn't a good person. por uma pessoa que hoje eu percebo que não é uma boa pessoa. And my sister, she had already a purse. She gave me this purse. E quando minha irmã ganhou essa bolsa, já tinha outra, deu para mim. But she said, I don't want to have it anymore. I feel something strange about this purse. Mas eu não quero mais ter essa bolsa, eu estou sentindo alguma coisa estranha com relação a ela. She gave it to me. Ela me deu a bolsa, I opened the purse. eu abri aquela bolsa, There was 2-3 pockets inside. havia 2 ou 3 bolsinhos por dentro. I examined it, Examinei tudo and I removed from one pocket a little packet. e de um dos bolsinhos eu tirei um pequeno pacotinho. When I opened the packet, there was some type of powder in that packet. Quando eu abri aquele pacotinho, havia um pouco de pó And ali somehow I dentro. felt these were the type of powders used to put witchcraft. E eu, do meu conhecimento, eu percebi que aquele era um pó usado em bruxaria. And she told me, Father, but you know, all these 5 years, I never opened this pocket. E ela me disse, padre, é impressionante, mas nesses anos todos, eu nunca vi esse negócio aí dentro. Very surprising. Que surpreso. Maybe God protected her, so somehow she never opened that pocket. De alguma forma, Deus a protegeu para que ela nunca abrisse aquele pacotinho. And then she told me, Father, I think that lady gave the purse to my sister to put a witchcraft for her, and by mistake the sister gave me this purse. Então ela disse, padre, eu imagino então que essa pessoa tinha dado essa bolsa para minha irmã, para trazer essa maldição para ela, e sem saber a minha irmã passou essa bolsa para mim. It was the Holy Spirit that revealed to her at that moment that she had to give away the purse. Foi o Espírito Santo que revelou a ela, naquele momento, que ela tinha que se desfazer daquilo. And that's where the Holy Spirit will reveal to you things you need to know in incredible ways. Então, o Espírito Santo vai revelar a você as coisas que você precisa saber de maneira incrível. To dreams, to visions, Através de sonhos, através de to visualizações, words of knowledge, através de palavra de ciência, to hearing talks and testimonies. através de você ouvir palestras e testemunhos. In the last 4 or 5 days, Nos últimos 4, 5 dias, the way the Holy Spirit has guided me to help and pray for people here are incredible. a forma como o Espírito Santo tem me ajudado a orar e libertar pessoas é incrível. Things have happened here which perhaps have never happened to me before. Coisas aconteceram aqui que talvez não vão voltar a acontecer nunca. See, when you have in your mind only to help people, Quando você tem em sua mente o desejo só de ajudar as pessoas, and as St. Paul says in the Romans letter, chapter 8, verse 26, e como São Paulo diz na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 26, St. Paul says the Holy Spirit will tell you what to pray for. São Paulo diz, o Espírito Santo vai lhes revelar por que rezar, pelo que rezar. He will tell you exactly what to pray for, Ele vai te dizer exatamente o porquê rezar, as it happened last night, como aconteceu a noite passada. and also how to pray. E também como rezar. So the Holy Spirit does things in an incredible way. Então, o Espírito Santo faz as coisas de uma maneira incrível. And all what I'm doing, my ministry of healing and deliverance, is not because of any special knowledge or training or power I have. It is to the continuous working of the Holy Spirit. E todo o meu trabalho, todo esse ministério, não tem sido por causa do meu conhecimento humano, nem nada disso, muito mais por um contínuo agir do Espírito Santo. So the more you pray to the Holy Spirit, the clearer knowledge you have what really is your problem, what caused it, and how to deal with it. Então, quanto mais você rezar ao Espírito Santo, mais claramente ele vai te revelar qual é o seu problema, como rezar por ele e como se libertar. Have you understood what I'm saying? Está bem claro o que eu disse? All right. Now, as I pray to the Holy Spirit, I must also reflect on my past life.
Então, ao mesmo tempo que eu rezo pelo Espírito Santo, eu também preciso refletir no meu passado. I must do my work, Eu preciso fazer a minha parte. and the Holy Spirit will do His work. E o Espírito Santo vai fazer a parte dele. There must be a cooperation between my spirit and the Holy Spirit. Tem que haver uma cooperação entre o meu espírito e o Espírito Santo. And we saw that yesterday and these days in a marvelous way. Nós vimos isso esses dias de uma maneira maravilhosa. How the Holy Spirit and the human spirit cooperate together to destroy the evil spirit. Como o Espírito Santo e o espírito da pessoa cooperaram juntos para destruir o espírito do mal. So I must reflect on my whole past life, Então eu preciso refletir em toda a minha vida passada, as we did last night and this morning. como nós fizemos ontem à noite e nesta manhã. The first stage of my life where the Holy Spirit may tell me is the root cause of my problems is my family tree. Primeiro estágio da minha vida, onde o Espírito Santo vai me revelar as causas profundas dos meus problemas, é na minha árvore de família. I've already told you, if there are ancestors that died suddenly or violently, Como já lhes disse, se há ancestrais que morreram de repente ou com violência, or ancestors that indulge in false religions and occult practices, ou ancestrais que entraram em falsas religiões ou práticas ocultas, and Freemasonry, ou maçonaria, or if there was any spell or curse put by any ancestor, ou se há qualquer maldição ou trabalho feito por qualquer ancestral, then I would need both healing and deliverance for my family tree. então eu vou precisar dessa cura e dessa libertação na minha árvore de família. And you may ask me, but why is this happening? Why is it necessary to pray for the family tree? E você pode me perguntar, mas por que essas coisas acontecem? Por que é necessário rezar pelos ancestrais? Because of what is the Catholic doctrine of original sin. Por causa da doutrina católica do pecado original. Because of the sin of our first parents, not the sin itself, but the effects of the sin is affecting all the descendants. Por causa do pecado original, não o pecado em si, mas os efeitos do pecado afetaram e nos afetam até hoje. As we read in the book of Exodus, Como nós lemos no livro de Êxodos, where Moses says quando Moisés diz that our God is a God full of mercy, abounding in compassion and love. Nosso Deus é um Deus cheio de misericórdia e abundante de compaixão. But at the same time is a God that will allow the consequences of man's sins to have its effect. Mas também é um Deus que permite que as consequências do pecado tenham os seus efeitos. The God will allow the sins of our parents to affect our descendants up to the third and fourth E generation. permite que os efeitos do pecado tenham as suas consequências nas outras gerações até a terceira e quarta geração. And therefore we need to pray for the healing of our family tree. Então nós temos que rezar pela cura dos nossos ancestrais. If even physically sicknesses can be transmitted from parents to children, Você sabe que mesmo fisicamente as doenças podem ser transmitidas dos pais aos filhos. for example, AIDS in this world today. Por exemplo, a AIDS no mundo de hoje. If one of the parents has AIDS, the child that is born could very well have AIDS too. Se um dos pais tem AIDS, muito provável que a criança vá ter também. How much more spiritually and emotionally things can go from one generation to the other. Muito mais espiritualmente e emocionalmente, os efeitos podem ser carregados de geração em geração. For example, there has been a pattern of suicides in my family, Por exemplo, se há um padrão de suicídio na minha família, or there's been a pattern of sicknesses like cancer or diabetes in my family, ou se há um padrão de doenças tipo câncer ou diabetes, or there has been a pattern of adulterous relationships or even of prostitution in my family, ou se há um padrão de adultério e relações adúlteras ou prostituição na minha família, that in a way can affect the generations to de uma come. certa forma isso pode afetar a minha geração.
And therefore what we need to do, Então o que nós precisamos fazer? we need in a simple way to pray for healing and deliverance. Nós precisamos de uma maneira muito simples orar por cura e libertação. Especially, if possible, having a mass said for the healing of the family tree. Especialmente se for possível, celebrar uma missa pela cura da árvore de família. Sometimes even in the very house of family itself. Algumas vezes, até mesmo se for possível, na própria casa da família. I'll give you one of hundreds of examples right now. Eu vou dar de centenas de exemplos disso. I was giving a retreat in Bombay, Estava dando um retiro em Bombaim, and the one who was helping me give a retreat was a very important leader e a pessoa que estava me ajudando a dar o retiro era um líder muito importante in Bombay. em Bombaim. He was also a person that had a very big prayer group. Também era uma pessoa que era coordenador de um grande grupo de oração. So when he heard me speaking about the healing of the family tree, Então, quando ele me ouviu falar sobre essa cura dos ancestrais, da árvore de família, he said, "Father, could you come to my house and say a mass for the healing of my family tree?" ele disse: Padre, você poderia vir à minha casa e celebrar uma missa pela cura da minha árvore de família? And he told me why he felt that was needed. E ele me disse o porquê ele achava que isso era necessário. He said he had 4 sisters, Ele disse que tinha 4 irmãs and none of them were married as yet. e nenhuma delas ainda tinha se casado. You know, in India, marriages take place mainly by proposals. Você sabe que na Índia os casamentos acontecem mais por negociação. And therefore, there were no proposals that were clicking that took place. E não havia nenhuma proposta para casamento para suas irmãs. And now the girls were becoming older. E as moças estavam se tornando mais The adultas. parents were getting very disturbed. Os pais estavam ficando preocupados. Every attempt by the family members to have these 4 girls married was not successful. Todas as tentativas dos familiares de casar essas moças não estavam tendo sucesso. And somehow he now felt there was a spell put upon his family by the surrounding neighbors. Então, nesse retiro, ele percebeu que havia uma maldição colocada contra a família pelos vizinhos. His was the only Catholic family, and all the others family around him were Hindus. Eles eram naquela região, naquele bairro, a única família católica. Seus vizinhos todos eram hindus. And all these Orthodox Hindu families were afraid that these Catholic girls would marry their Hindu sons. E todos os hindus tradicionais daquela região estavam com medo que aquelas moças pudessem se casar com seus filhos hindus. The eldest girl was in love with the Hindu boy. The eldest of these 4 girls was in love with a Hindu boy. A mais jovem dessas The meninas, eldest one. a mais velha, estava apaixonada por um rapaz hindu. And very strangely, one day this boy committed suicide. E com muita estranheza, de repente, um dia esse jovem se suicidou. Both his family and her family were against the marriage. Tanto a sua família quanto a família dela eram contra o casamento. Who knows, the family must have put a spell to break this marriage. Quem sabe se essa família não pôs uma maldição para quebrar aquele casamento, aquele noivado. Sometime later, this man's father died suddenly. Algum tempo depois, o pai desse jovem morreu de repente. And then this man realized, after hearing my talk, there was a need for the healing and protection and deliverance of his family. Então esse homem percebeu, depois da palestra, que havia uma necessidade de cura interior de árvore de família naquela casa. So I went to the house. Então eu fui para aquela casa. They prepared everything very well. Eles prepararam tudo muito bem. I said the mass for the healing of the family tree. Eu rezei a missa pela cura da árvore de família. So what happened? E o que aconteceu? Within 2 months, the 2 eldest girls got very, very good proposals. Depois de 2 meses, as 2 mais velhas receberam propostas muito boas de casamento. From young men from the prayer group. De jovens do grupo de oração. And 1 month later, the eldest girl got married. Um mês mais tarde, a mais velha estava casada.
2-3 months later, the other girl got married. 2-3 meses depois, a segunda estava casada. And things began to happen in the family, which was really incredible. E as coisas começaram a acontecer de forma incrível naquela família. And this young man, who was only a leader of a prayer group in his parish, E esse jovem era líder de um grupo de oração na paróquia. has now become an international speaker, Agora se tornou um pregador internacional, speaking in Africa, in Hungary, and in America. falando na África, na Europa, na América. And he says all the blessings of his family were due to that family healing mass. E ele diz e testemunha que todas as bênçãos da sua família tiveram origem naquela missa de cura interior. That is why you need to pray and ask the Holy Spirit if there is some ancestor or something in your family tree that does need healing and deliverance tonight. Por isso que você precisa rezar para que o Espírito Santo lhe revele se em alguma coisa na sua árvore de família precisa de cura, coisas que estão te afetando hoje. I will now speak about the second stage of our life needs healing. The second stage. Vamos falar agora da segunda fase da nossa vida que precisa de cura. And with that after that we'll have the interval, the pausa. Depois dessa segunda fase nós vamos ter o nosso intervalo. The second stage of our life that needs healing is the 9 months in the mother's womb. A segunda fase da nossa vida que precisa de cura são os 9 meses de gestação. From conception to birth. Da concepção ao nascimento. I feel that every one of us Eu percebo que cada um de nós have the root causes of some of our problems during pregnancy. Tem as razões profundas, causas profundas de algum mal ali durante a gravidez. And this has been confirmed even by modern psychiatric practice. E isso tem sido confirmado até mesmo pelas técnicas modernas de psicanálise. There's a book written by a psychiatrist in America. Há um livro escrito por um psiquiatra na América called Dark Corners. Chamado Dark Corner. Corner means os cantos. Médico dos cantos. Dark. Sim, desculpa. É chamado Cantos Escuros. Yes. And he says that perhaps the greatest hurts we experience is during pregnancy. Ele diz que as maiores experiências que nós passamos é justamente durante a gravidez. And the greatest hurts and wounds are in the first 3 months of pregnancy. E os nossos maiores machucados e feridas são justamente nos 3 primeiros meses da gravidez. Well, right in the beginning of my ministry, there came so many cases which confirm this. Já desde o início do meu ministério, eu tive tantos casos que confirmaram isso. I still remember one of my first cases 25 years ago. Eu ainda me lembro um dos nossos primeiros casos há 25 anos atrás. I was giving a retreat to sisters. Eu estava dando um retiro para irmãs. And the Mother General brought a woman with her baby to be prayed for. E a Madre Superiora trouxe uma mulher com um bebê para que rezasse por ela. And she told me that this baby had not slept since its birth 4 months ago. E ela me disse que aquele bebê não tinha dormido uma noite sequer desde que tinha nascido, 4 meses atrás. Incredible, but I'm telling you what I was told. É incrível, mas foi o que ela disse. And more than that, during these 4 months, it was crying and screaming day and night. E mais do que isso, durante esses 4 meses, ele só chorava e gemia o tempo todo. Its limbs were contorting. Os seus músculos todos contorcidos. They took this baby to many doctors in that town. Já tinham levado aquele bebê para muitos médicos na cidade. To psychiatrists. Para psiquiatras. To pediatricians. Para pediatras. They even took them to the churches and the shrines. Já tinha levado às igrejas, os santuários. No improvement at all. Mas não havia melhora nenhuma. So we prayed over that baby. Então nós rezamos sobre aquele bebê. And they told us a bit later there was some improvement.
E ela nos disse depois que tinha havido uma pequena melhora. The baby was now sleeping 1 hour per day, O bebê agora conseguia dormir 1 hora por dia. which obviously is too little. É claro que é muito pouco. Then this nun happened to tell me Então essa irmã me disse that while the mother was pregnant with this baby, que quando a mãe estava grávida, she had a very great shock. ela tinha passado por um grande susto. She had a very great fear. Ela tinha passado por um grande medo. And I told this nun, but why didn't you tell this to me before? E eu disse para a madre, mas por que você não me disse isso antes? I said, this child will never be healed Eu disse, essa criança não vai ser curada except by the power of prayer. somente pelo poder da oração. So I said, send for this family. Call this family back E eu disse, chame a família from that remote village. daquela vilarejo na periferia. I was giving a retreat to sisters in another town. Estava dando um retiro para irmãs numa outra cidade. And on the last day of the retreat, this family came. E no último dia do retiro, essa família chegou. The mother, the father, the little baby. A mãe, o pai e o bebê. So what did I do? Então o que eu fiz? I told one of the nuns to hold the baby and to sit to one side. Eu disse para uma das irmãs segurar o bebê num outro lugar. And I put the mother in the center of those 100 nuns making the retreat. E eu coloquei a mãe no centro das 100 irmãs que estavam fazendo o retiro. And I told the nuns we're going to pray not for the baby but for the mother. E eu disse para as irmãs, nós vamos rezar não para o bebê, mas para a mãe. Or rather, for the baby, but through the mother. Ou melhor ainda, vamos rezar para o bebê através da mãe. And I told them the shock the mother had during E pregnancy. eu disse a ela o susto que ela tinha tido durante a gravidez. And as we were praying for the mother, Enquanto nós rezávamos pela mãe, the baby stopped crying. o bebê parou de chorar. As we continued praying for the mother, Quando nós continuamos a rezar pela mãe, the baby went into a deep sleep. o bebê pegou no sono. And during that 2 hours prayer meeting, at the conclusion of the retreat, E durante aquelas 2 horas do encontro de oração, como conclusão do retiro, with all the singing and music and clapping and shouting, com toda a música, cantos, palmas e tudo mais, I thought the baby would get up and start screaming all over eu again. pensei, nós vamos acordar o bebê, ele vai começar a chorar de novo. But the baby was fast asleep. Mas o bebê estava profundamente em sono. They wrote to us 2 weeks later, Vieram a nós 2 semanas depois, saying that from that time, dizendo que a partir daquele dia, the baby had been sleeping practically the whole day and the whole night. o bebê estava passando, dormindo quase que o dia inteiro e a noite toda. Maybe to make up for lost sleep, Talvez ele estivesse recuperando o sono, or maybe because I had prayed too much. ou talvez nós tivéssemos rezado demais. Therefore, you cannot pray also too much. Portanto, você não pode rezar demais também. Of course, you should not also pray too little. Também você não pode rezar de menos. I wrote an article which is translated into Eu Portuguese. tenho um artigo traduzido para o português. It's called Ferido e Curado no Ventre. Chamado Ferido e Curado no Ventre. Wounded and healed in the womb. Isso, ferido e curado no ventre. And therefore, I love to pray for pregnant mothers and for little babies. Então eu adoro rezar por mães grávidas e por bebês pequeninos. Because this prayer works. Porque essa oração funciona. But we need to pray for ourselves. Mas nós precisamos rezar por nós mesmos. Retrospectively. Retrospectivamente. For the little baby that was me in my mother's womb. Pela pequena criança que era eu lá no ventre da minha mãe. But only God knows what our mothers went through and what came true or from my mother into me. Porque só Deus sabe pelo que passou a minha mãe e e dessas coisas pelas quais ela passou, o que me afetou. And just as
Jesus healed John the Baptist in his mother's womb, E exatamente da forma como Jesus curou João Batista no ventre de sua mãe, we can also be healed in that way. nós também podemos ser curados da mesma forma. I'll end by telling you a little short story about the same thing, Vou terminar com uma história sobre isto, so that you mothers can pray for your children if you realize that while you were pregnant with them, there were problems. então vocês mães poderão rezar pelos seus filhos, vocês sabendo que isso tem efeito. There was a lady that was waiting for me to be prayed for where I stay. Trouxeram para mim uma senhora para que eu rezasse onde eu estava. I had just come from a retreat, Já tinha acabado de chegar de um retiro. and I told her, well, I have no time. You come after 4 days, I have to go to some other place. E eu disse, eu não tenho tempo, você precisa voltar daqui uns 4 dias, porque eu tenho que ir para um outro lugar. And she told me, Father, it is urgent, only 1 minute. E ela disse, padre, mas é urgente, só 1 minuto. So I tell her, well, sit down. Então eu disse a ela, And sente-se. I said, what is your problem? E eu disse, qual é o seu problema? And she told me, Father, I'm 8 months pregnant. E ela disse, padre, eu estou grávida de 8 meses. And I went to my gynecologist, E eu fui ao ginecologista, because for the last 3 days I felt no moving of my fetus in my womb. porque nos últimos 3 dias eu não tenho sentido nenhum movimento, nenhuma sensação de vida. And the gynecologist confirmed that he could not detect the slightest heartbeat in that child. E o ginecologista confirmou que ele não está conseguindo identificar nenhum sinal de vida. And to all practical purposes, that baby was dead. Para todos os efeitos, talvez o bebê esteja morto. And he told me, you must be operated as soon as possible, E ele me disse que eu precisava ser operado o mais rápido possível, because it will be a danger even to your life. porque eu estava correndo também eu risco de vida. And then she cried out to me. Então ela clamou a mim. She said, Father, I want my baby. E ela disse, padre, eu quero o meu filho. And she said, I have to go to the gynecologist right now, but E I ela- said, I will come first to you. E ela disse, eu tinha que estar no hospital agora mesmo para a cirurgia, mas eu passei por aqui antes. So I prayed for her, Então eu orei por ela, silently in my mind. silenciosamente na minha mente. And then I was praying, I remembered the story of John the Baptist. E quando eu estava rezando, eu me lembrei da história de João Batista. How when Jesus in the womb of Mary came into the home of Elizabeth, Como Jesus, dentro do ventre de Maria, entrou na casa de Isabel, Elizabeth herself exclaimed, Isabel mesmo exclamou, he said, the moment I heard your voice and as you enter my house, the babe in my womb has been jumping for joy. ela disse, no momento em que eu ouvi a sua voz, entrando em minha casa, o bebê no meu ventre saltou de alegria. Because you know that John the Baptist was conceived under that curse of dumbness on Zachary. E você sabe que João Batista foi concebido participando daquela maldição da mudez de Zacarias. And then, therefore, this is what I remembered. E foi isso que eu me lembrei. And I said, Lord, what you did to John the Baptist in his mother's womb, do it now for his baby in his mother's womb. E eu rezei, Senhor, o que tu fizestes para João Batista no ventre de Elizabeth, faça agora no ventre desta sua serva. I hardly had that silent prayer in my mind. No momento que eu fiz essa oração na minha mente, The mother began to cry out, a mãe começou a chorar. Father, it is moving. E disse, Padre, está se movendo. Then I told her, I have to leave right now, E eu disse a ela, eu tenho que ir agora mesmo. but you don't get up. Mas você não se levante ainda. You continue praying Você continua a sua oração. till the baby in your womb is even dancing with joy like John the Baptist. Até que o bebê no seu ventre esteja dançando como João Batista. And as I was leaving, E quando eu saí, e quando eu estava saindo, she told me 2 things. ela me disse 2 coisas. She said, Father, as you were praying, Ela me disse, Padre, quando o senhor estava rezando, I felt something like the spirit of death
leaving my womb and leaving to my legs. Eu senti como que um espírito de morte saindo do meu ventre pelas minhas pernas. Who knows, there may have been a spell put upon her. Quem sabe alguém by some tinha posto uma maldição sobre ela ou sobre o bebê. And the second thing she said was this, E a segunda coisa que ela disse foi isto: to make us aware that even the prayer for inner healing and deliverance retrospectively can touch us in the mother's womb. para que saibamos que uma oração de libertação, mesmo retrospectivamente, pode nos tocar no ventre da nossa mãe. This is what she said. Foi o seguinte o que ela disse: She said, Father, I know that my baby was dead. Padre, eu sei que o meu bebê estava morto. It has just now come back to life. Ele simplesmente ressuscitou. Praise the Lord. Louvado seja o Senhor.